A noite em que o lobisomem atacou. Uma história de horror e mistério, baseada em fatos reais. Em um vilarejo medieval envolto em sombras, dois amigos, Tomás e Miguel, se veem diante de uma noite terrível. Um lobisomem feroz ataca os habitantes, espalhando medo e morte. Tomás, um jovem médico aprendiz, usa seus conhecimentos de ervas medicinais para tentar curar os feridos e desvendar o mistério por trás da criatura. Miguel, um rapaz forte e corajoso, tenta proteger a vila dos ataques do monstro, mas logo percebe que a ameaça é maior do que se imagina. Juntos, eles embarcam em uma jornada perigosa em busca da verdade. Enfrentam bruxas, necromantes, criaturas das sombras e segredos obscuros que ameaçam destruir tudo o que lhes é querido. Em uma batalha épica contra o mal, Tomás e Miguel precisam usar todas as suas forças e habilidades para salvar a vila e desvendar a maldição que assombra o lobisomem. A noite em que o lobisomem atacou é uma história emocionante de horror e mistério que vai te prender do início ao fim. Descubra a verdade por trás da lenda. Acompanhe a bravura de Tomás e Miguel e prepare-se para uma aventura épica que te fará questionar tudo o que você pensa sobre monstros, bruxas e maldições. Assista agora e descubra. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam aproveitar. Ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos algo novo. É claro, deixe seu like para mostrar que você curtiu. Muito obrigado pelo apoio. Agora vamos para a nossa história de hoje. Sob a luz prateada da lua cheia, a vila de Covilhã se encolhia em um manto de medo. Sussurros de um monstro peludo, com olhos flamejantes e dentes afiados, percorriam as ruas estreitas como um vento frio. Era a lenda do lobisomem, uma criatura das sombras que aterrorizava os corações dos aldeões. Em meio a esse clima de terror, vivia Tomás, um jovem rapaz de olhos castanhos e cabelos negros como a noite. Tomás era diferente das outras crianças. Ele era órfão, criado por um velho curandeiro chamado Elias, que o ensinou os segredos da natureza e das ervas medicinais. Tomás era curioso, aventureiro e possuía um coração bondoso. Em uma noite de lua cheia, Tomás decidiu desvendar o mistério do lobisomem. Ele ignorou os avisos dos aldeões e se embrenhou na floresta escura, seguindo um rastro de sangue fresco. O vento uivava entre as árvores, e os galhos secos estalavam sob seus pés, como se estivessem avisando do perigo iminente. De repente, Tomás se deparou com uma clareira banhada pela luz da lua. No centro, um monstro enorme, com pelos negros como azeviche e olhos que brilhavam como brasas, o observava com ferocidade. O lobisomem rugiu, mostrando seus dentes afiados e sanguinolentos. Tomás congelou, tomado pelo medo. Mas Tomás era mais do que um simples rapaz. Ele se lembrou dos ensinamentos de Elias e, com uma voz firme, recitou um antigo encantamento que seu mentor lhe ensinou. Para sua surpresa, o lobisomem se acalmou, seus olhos flamejantes se suavizando e se transformando em olhos humanos cheios de tristeza. O lobisomem era, na verdade, um homem chamado Miguel, amaldiçoado por uma bruxa malvada se transformar em monstro durante as noites de lua cheia. Miguel implorou por ajuda, e Tomás, tomado por compaixão, prometeu ajudá-lo a quebrar a maldição. Juntos, Tomás e Miguel embarcaram em uma jornada perigosa em busca da bruxa. Eles enfrentaram perigos inimagináveis, desde criaturas grotescas que habitavam a floresta até armadilhas traiçoeiras criadas pela própria bruxa. Mas a amizade que se formou entre eles os impulsionava a seguir em frente. Finalmente, após muitas lutas e sacrifícios, Tomás e Miguel encontraram a bruxa. Uma batalha épica se desenrolou, com Tomás usando sua inteligência e Miguel sua força sobre-humana para derrotá-la. A bruxa foi vencida, e a maldição quebrada. Miguel se transformou de volta em um homem, livre da maldição do lobisomem. Ele agradeceu Tomás por sua bravura e amizade, e os dois retornaram à vila de Covilhã como heróis. A partir daquele dia, o medo deu lugar à admiração e gratidão. Tomás e Miguel se tornaram símbolos de esperança e coragem, provando que a amizade e a bondade podem superar até mesmo os maiores desafios.
A história de Tomás e Miguel se espalhou por todo o reino, inspirando outras pessoas a enfrentarem seus medos e lutarem pelo que é certo. A vila de Covilhã nunca mais foi a mesma, e a lenda do lobisomem se transformou em um conto de bravura, amizade e triunfo do bem sobre o mal. E assim, a noite em que o lobisomem atacou se tornou uma noite de esperança e redenção, provando que até mesmo nas sombras mais escuras, a luz da amizade e da bondade pode brilhar. Mas a paz em Covilhã durou pouco. 6 meses depois, sob a luz bruxuleante da lua nova, estranhos desaparecimentos começaram a ocorrer. Primeiro foi o velho Jonas, o padeiro, sumido sem deixar vestígios. Dias depois, foi Mariana, a doceira, que desapareceu no caminho para o mercado. O pânico voltou a se espalhar pelas ruas como um incêndio descontrolado. Tomás, assombrado por um pressentimento terrível, correu para a cabana de Miguel. Encontrou o amigo pálido e suado, preso por correntes grossas de ferro que Elias havia lhe ensinado a forjar como medida de segurança. Então Miguel falou. E o que aconteceu? Tomás respondeu. E Miguel, que lhe aflige a sua urgência, tingindo sua voz. Miguel olhou para Tomás com olhos desesperados, dizendo: A maldição voltou. Mas não como antes. Ele explicou que durante as noites de lua nova, sentia uma fome insaciável, uma força animalesca tomando conta de seu corpo. Ele havia se acorrentado para evitar machucar ninguém. Então Tomás sabia que precisavam agir rápido. A lua cheia se aproximava, onde Miguel perderia todo o controle. Juntos, revisitaram os diários de Elias, procurando pistas para desfazer a nova maldição. Lá, encontraram uma passagem enigmática, e nem lua nova, nem lua cheia, a cura se esconde onde a luz não brilha. Intrigados, Tomás e Miguel decidiram investigar o Poço das Sombras, uma caverna profunda e escura localizada nos confins da floresta. Segundo as lendas locais, o poço era um portal para um mundo subterrâneo, onde a luz nunca chegava. Munidos de tochas e cordas, eles se embrenharam na escuridão, o ar rarefeito e o silêncio opressor pesando sobre eles. Após horas de descida árdua, chegaram ao fundo do poço. Um lago subterrâneo refletia a luz fraca de suas tochas, revelando pinturas rupestres nas paredes da caverna. As pinturas retratavam rituais místicos e estranhas criaturas, sugerindo uma conexão com a magia negra. Enquanto Tomás examinava as pinturas, Miguel tropeçou em um objeto escondido nas rochas. Era um amuleto de ossos, emanando uma energia sinistra. Tomás imediatamente reconheceu o símbolo da bruxa derrotada. Sem dúvida, era a fonte da nova maldição. De repente, o chão começou a tremer. Um rugido ensurdecedor ecoou pela caverna, fazendo cair pedaços do teto. Do lago emergiu uma criatura grotesca, metade humano, metade serpente, com olhos que brilhavam como brasas infernais. Era a forma demoníaca da bruxa, renascida das sombras. Uma batalha brutal se seguiu. A criatura era forte e veloz, seus ataques como chicotadas mortais. Tomás e Miguel lutaram com toda a sua coragem, mas a criatura parecia invencível. Justo quando tudo parecia perdido, Tomás se lembrou da passagem enigmática de Elias. Ele correu para o centro da caverna, onde a luz das tochas não chegava. Segurando o amuleto de ossos bem alto, ele gritou um encantamento improvisado, usando as antigas palavras de cura que aprendeu com Elias. A caverna se iluminou com uma luz etérea, emanada do próprio amuleto. A criatura gritou de dor, a luz a enfraquecendo. O amuleto quebrou em pedaços, liberando uma energia poderosa que varreu a caverna. Quando a luz se dissipou, a criatura havia desaparecido. Exausto, Tomás olhou para Miguel, que estava voltando ao normal, a fome insaciável desaparecendo de seus olhos. Tomás e Miguel emergiram do Poço das Sombras exauridos, mas vitoriosos. A lua cheia brilhava no céu, mas sua luz não trazia mais medo. Eles haviam derrotado a bruxa definitivamente e quebrado a maldição. A notícia de sua vitória se espalhou rapidamente por Covilhã. Tomás e Miguel foram recebidos como heróis mais uma vez. A vila, finalmente livre do terror, organizou uma grande festa em sua homenagem. Mas Tomás e Miguel sabiam que a luta contra as forças das trevas nunca acaba. Eles permaneceram vigilantes,
prontos para enfrentar qualquer nova ameaça que surgisse nas sombras. Anos se passaram desde a derrota da bruxa no Poço das Sombras. A paz se estabeleceu em Covilhã, mas a lembrança daqueles dias sombrios permanecia viva na memória de Tomás e Miguel. Tomás se tornou um respeitado médico, usando o conhecimento de ervas medicinais aprendido com Elias para curar os enfermos. Miguel, livre da maldição, se dedicava a ajudar os necessitados, usando sua força para trabalhos pesados e resgates perigosos. Em uma noite aparentemente tranquila, sob o luar prateado, um cavaleiro encapuzado chegou a Covilhã. Ele trazia consigo o símbolo da Ordem dos Caçadores da Lua, um grupo enigmático dedicado a erradicar criaturas sobrenaturais. O cavaleiro, que se identificou como Matias, procurava por Miguel. Inicialmente, Tomás desconfiou de Matias. A Ordem dos Caçadores da Lua era conhecida por seus métodos brutais e pela caça indiscriminada a seres sobrenaturais, mesmo aqueles inofensivos. Mas Matias trazia consigo provas convincentes, relatos de ataques de uma criatura lupina em um vilarejo vizinho, a mesma criatura que aterrorizava Covilhã como lobisomem anos atrás. Um dilema se instalou no coração de Tomás. Miguel, apesar de livre da maldição, ainda carregava a cicatriz da transformação. Poderia ser ele a criatura responsável pelos ataques? A ideia era absurda, mas a dúvida corroía Tomás. Ele não podia ignorar a possibilidade, mas também não podia entregar Miguel a um destino incerto nas mãos dos caçadores da lua. Tomás decidiu investigar por conta própria. Ele e Miguel partiram para o vilarejo atacado, seguindo a trilha do cavaleiro. Ao chegar, encontraram a vila devastada. Várias pessoas estavam feridas, e o pânico pairava no ar. Testemunhas descreveram a criatura como um ser gigantesco, com olhos flamejantes e força descomunal, mas nenhum detalhe identificava Miguel. Tomás e Miguel começaram a suspeitar que algo mais obscuro estava acontecendo. Eles vasculharam a vila, procurando pistas e conversando com os sobreviventes. Um velho ancião, refugiado em um porão em ruínas, revelou que a criatura não era o lobisomem original. Ele a descreveu como uma mistura de lobo e sombra, com um estranho símbolo em sua pata dianteira. O símbolo era idêntico a um antigo ritual que Tomás havia visto nos diários de Elias. Era um ritual de necromancia, usado para invocar e controlar espíritos malignos. Alguém estava conjurando uma criatura das sombras, disfarçada como um lobisomem, para aterrorizar as vilas. Tomás e Miguel perceberam que estavam diante de uma nova ameaça, algo mais maligno do que a bruxa. Eles precisavam descobrir a identidade do necromante e impedir que ele continuasse seus rituais malignos. A missão era urgente, pois a lua cheia se aproximava, e com ela, a possibilidade de um ataque devastador. Determinados a proteger Covilhã e outras vilas inocentes, Tomás e Miguel se prepararam para a batalha. Tomás usou seu conhecimento de ervas para criar poções que pudessem enfraquecer a criatura das sombras. Miguel treinou incansavelmente, preparando-se para enfrentar a investida do monstro. Na noite da lua cheia, sob o céu carregado de nuvens escuras, Tomás e Miguel se emboscaram nas ruínas do vilarejo atacado. A tensão era palpável, o ar pesado com a expectativa do confronto. De repente, um uivo ecoou pela noite, fazendo o sangue gelar nas veias de Tomás. Atrás de uma casa em chamas, surgiu a criatura das sombras, idêntica às descrições do ancião. A batalha foi feroz. A criatura era ágil e forte, seus ataques implacáveis. Tomás arremessou poções contra a criatura, o líquido verde corroendo a pele escura do monstro. Miguel, com sua força descomunal, tentava imobilizar a fera, mas ela escapava com uma rapidez assustadora. Durante a luta, Tomás notou um vulto encapuzado observando o confronto à distância. Era Matias, o cavaleiro da Ordem dos Caçadores da Lua. Tomás gritou para que ele ajudasse, mas Matias permaneceu imóvel, como se estivesse esperando o momento certo para intervir. Então Tomás viu a traição. Matias não era um caçador, era o necromante, o responsável por invocar as criaturas das sombras. A fúria e decepção inundaram Tomás. Ele havia confiado em Matias, abaixando a guarda, e agora pagava o preço. A criatura das sombras, aproveitando a distração de Tomás, investiu contra Miguel. Com um golpe certeiro,
rasgou o braço de seu amigo, o sangue escorrendo como um rio vermelho na noite. Um grito de dor rasgou a garganta de Miguel. Esquecendo a dor, ele agarrou a criatura com toda a sua força, imobilizando-a por um momento crucial. Então Tomás, vendo a brecha, arremessou a última poção que restava. O líquido verde atingiu a besta em cheio, corroendo sua forma e emitindo um chiado horrível. A criatura da sombra se dissolveu em uma névoa negra que se dissipou no ar noturno. Exausto e ferido, Miguel desabou no chão. Tomás correu para o lado do amigo, usando seus conhecimentos medicinais para estancar o sangramento. Ele olhou para Matias, que fugia a cavalo para a escuridão da floresta. Tomás sabia que precisava detê-lo, mas Miguel precisava de cuidados. Com um coração pesado, Tomás tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ele cuidaria de Miguel e depois rastrearia o necromante. Com a ajuda dos sobreviventes do vilarejo, carregou o amigo ferido de volta para Covilhã. Dias se passaram enquanto Miguel se recuperava do ferimento. Tomás, consumido pela raiva e pela sede de justiça, examinou os diários de Elias, procurando pistas para encontrar Matias e a sede oculta da Ordem dos Caçadores da Lua. Ele encontrou um mapa rudimentar, traçado à mão, indicando uma localização nas montanhas ao norte, um lugar marcado com o símbolo da lua em eclipse. Convencido de que esse era o esconderijo da Ordem, Tomás decidiu partir sozinho. Ele disse a Miguel que precisava de um tempo para se recompor e que avisaria os guardas reais sobre o necromante. Miguel, enfraquecido, mas determinado a ajudar, relutantemente concordou. Tomás se embrenhou nas montanhas frias e inóspitas. A viagem foi árdua, repleta de perigos e obstáculos. Ele enfrentou tempestades de neve, desfiladeiros traiçoeiros e bestas selvagens. Mas a imagem de Miguel ferido e a determinação de deter o necromante o impulsionavam adiante. Após semanas de jornada, Tomás finalmente avistou o esconderijo da Ordem. Era um antigo castelo em ruínas, empoleirado no topo de um penhasco íngreme. Tomás se aproximou com cautela, usando suas habilidades de caçador para evitar ser detectado. Ao chegar no castelo, ele presenciou uma cena macabra. No pátio central, um grupo de homens encapuzados realizava um ritual profano. Então, no centro do círculo, Matias invocava uma entidade demoníaca, sua voz distorcida ecoando pelas ruínas. Tomás percebeu, horrorizado, que a Ordem dos Caçadores da Lua não era um grupo de justiceiros, mas uma seita satânica dedicada a cultuar forças das trevas. Tomás sabia que precisava agir rápido. Ele lançou uma pedra contra o ritual. E os homens encapuzados se viraram, revelando rostos contorcidos pela raiva e pela fome de poder. Matias, o líder, olhou para Tomás com um sorriso sádico. Então você finalmente chegou. Matias disse, sua voz carregada de escárnio. Prepare-se para enfrentar a fúria da lua. Uma luta desesperada se seguiu. Os homens da Ordem eram habilidosos em combate, usando armas e magia negra para atacar Tomás. Tomás, usando as lições de Elias e sua própria sagacidade, lutou com bravura. Ele se esquivava de golpes mortais, arremessava poções de ervas que desestabilizavam os cultistas e usava o terreno irregular do castelo a seu favor. Mas a luta era desigual. Tomás era apenas um homem contra uma seita fanática. Ele sentia a força esvaindo, os ferimentos da jornada nas montanhas começando a cobrar seu preço. Justo quando tudo parecia perdido, um rugido ecoou pelas ruínas. Então Miguel. Apesar de ferido, ele havia rastreado Tomás até o esconderijo da Ordem. E ele entrou no pátio como um furacão, a fúria da batalha energizando seu corpo dolorido. Matias, distraído pelo retorno de Tomás, vacilou por um momento crucial. Miguel aproveitou a brecha e investiu contra o necromante, derrubando-o no chão com um golpe certeiro. Os cultistas se dividiram, alguns atacando Miguel, outros indo atrás de Tomás. A luta se transformou em um caos. Tomás e Miguel lutaram lado a lado, a amizade e a confiança mútua dando-lhes força para enfrentar os cultistas. Tomás usava suas poções e agilidade para desarmar os inimigos, enquanto Miguel, com sua força descomunal, derrubava adversários com golpes potentes. Durante a batalha,
Tomás notou que Matias tentava completar o ritual. Ele estava prestes a sacrificar um dos cultistas feridos para invocar a entidade demoníaca. Tomás não podia permitir isso. Ele se desvencilhou de seu oponente e correu em direção a Matias. Um duelo final se desenrolou entre Tomás e o necromante. A fúria e a determinação de Tomás batiam de frente com a obsessão pelo poder de Matias. A luta foi brutal, golpes sendo trocados com ferocidade. Tomás, inspirado pela coragem de Miguel, lutou como nunca antes. Em um momento de descuido, Matias deixou sua guarda baixa. Tomás aproveitou a oportunidade e desarmou. Com a adaga apontada para a garganta do necromante, Tomás exigiu que ele interrompesse o ritual. Matias, derrotado e humilhado, rosnou maldições, mas obedeceu. Com o ritual interrompido, a energia demoníaca que fluía pelo local se dissipou. Os cultistas restantes, privados de seu poder maligno, caíram ajoelhados no chão. Tomás e Miguel, exaustos e feridos, mas vitoriosos, ficaram de pé no centro do pátio, observando a seita derrotada. Tomás olhou para os destroços do ritual e sabia que a ameaça não havia desaparecido completamente. A Ordem dos Caçadores da Lua ainda existia, espalhada por aí, adorando forças das trevas. Mas por enquanto, o mal havia sido contido. Com o amanhecer, Tomás e Miguel retornaram a Covilhã, exaustos e feridos, mas com a alma em paz. Foram recebidos como heróis, a vila inteira celebrando sua bravura e a derrota da Ordem dos Caçadores da Lua. Tomás e Miguel, agora unidos por um laço ainda mais forte de amizade e confiança, sabiam que a luta contra as trevas nunca terminaria. Mas também sabiam que juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio. Dias se passaram e a vida em Covilhã voltou ao normal. Tomás continuou a usar seus conhecimentos medicinais para ajudar os necessitados, enquanto Miguel se dedicava a proteger a vila de perigos externos. A sombra da Ordem dos Caçadores da Lua parecia ter desaparecido, mas Tomás e Miguel permaneciam vigilantes, treinando incansavelmente e aprimorando suas habilidades. Em uma noite aparentemente tranquila, sob a luz prateada da lua minguante, um tremor de terra sacudiu Covilhã. O chão se abriu em uma fenda profunda, liberando gases tóxicos e revelando uma entrada para um mundo subterrâneo. Tomás e Miguel, percebendo a gravidade da situação, rapidamente organizaram um grupo de bravos aventureiros para explorar as profundezas da fenda. A descida foi árdua e perigosa. Criaturas bizarras e perigosas habitavam o subsolo, testando a coragem e a resistência do grupo. Tomás usava suas poções curativas para tratar os feridos, enquanto Miguel protegia o grupo com sua força bruta. Após dias de exploração, finalmente chegaram a um salão cavernoso, onde um portal de energia pulsante emanava uma luz sinistra. No centro do portal, uma figura imponente os aguardava. Era Azrael, um antigo arqui-inimigo de Elias, um ser demoníaco de imenso poder que há muito tempo tramava para dominar o mundo. Azrael havia aproveitado a abertura da fenda para libertar-se de sua prisão subterrânea e agora buscava vingança contra Elias e seus descendentes. Uma batalha épica se desenrolou na caverna. Tomás e seus aliados lutaram com bravura, usando todas as armas e habilidades que haviam aprendido ao longo de suas jornadas. Miguel, enfurecido pela presença de Azrael, se transformava em um lobo gigante, sua força e ferocidade aumentadas pela fúria da batalha. Mas Azrael era um adversário formidável. Seus poderes demoníacos eram quase imbatíveis, e ele lançava feitiços devastadores que desfaziam os heróis um a um. Tomás, gravemente ferido, tentava encontrar uma fraqueza no inimigo, enquanto Miguel, exausto pela transformação, lutava para manter sua forma lupina. Justo quando tudo parecia perdido, Tomás lembrou-se de um antigo ensinamento de Elias. Concentrado, ele canalizou sua energia vital em uma esfera de luz pura, lançando-a contra Azrael. O arqui-inimigo foi atingido em cheio, seu corpo demoníaco se desintegrando em cinzas. O portal de energia se fechou, e a fenda no solo começou a se fechar. Vitoriosos, mas exaustos, Tomás e seus aliados retornaram à superfície. Covilhã foi salva mais uma vez, e a paz foi restaurada. A história de bravura e sacrifício de Tomás e Miguel se espalhou por todo o reino, inspirando novas gerações a lutar contra as forças do mal e proteger a luz da esperança. Anos se passaram, e Tomás e Miguel se tornaram lendas.
Seus nomes eram sussurrados com admiração e respeito, suas histórias contadas e recontadas para as novas gerações. E embora a ameaça das trevas nunca desaparecesse completamente, Tomás e Miguel sabiam que a chama da esperança que eles acenderam em Covilhã jamais se apagaria. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever para mais histórias aterrorizantes baseadas em fatos reais. Deixe seu comentário sobre a história de hoje e escreva qual história você gostaria de ver aqui no nosso canal. Se você não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Obrigado por assistir.